Oração. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus falou com você de várias formas, né? Através do louvor, a pregação aqui dos irmãos. E Deus vai continuar falando com você. Aqueles que vieram visitar, que Deus abençoe e fique com o seu ouvido bem atento a essa palavra, no nome de Jesus. Mateus 27, versículo 22 até o 26, que diz assim: E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, dizendo: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Palavra forte, tremenda, que Deus colocou no meu coração. Amados, estamos diante de um texto bem conhecido. E esse texto vai falar acerca da crucificação de Jesus. Quando Jesus se apresenta perante Pilatos, nesse julgamento, Jesus, à vista dos homens, já estava condenado à morte. E quando ele se apresenta perante Pilatos, uma grande multidão participava desse julgamento. E nessa época era Páscoa. E por tradição da Páscoa, podia soltar qualquer preso naquela época. Aí nessa época, tinha dois presos. Tinha Barrabás e tinha Jesus. E Pilatos pergunta para a multidão que estava ali, milhares de pessoas. Você pode imaginar, milhares de pessoas observando esse julgamento. Aí está aqui Pilatos e Barrabás. Estava Jesus e Barrabás. E Pilatos pergunta para a multidão: qual a multidão queria que Pilatos soltasse, Barrabás ou Jesus? A multidão gritando que era para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas acerca disso já era uma profecia, porque era necessário que o Messias fosse crucificado por nós. E assim aconteceu. Barrabás foi solto, um criminoso, um homicida, matou um soldado romano na época, por isso que ele estava preso. E Jesus, inocentemente, agora vai para a cruz, que não era para ele, a cruz era para Barrabás. E alguém no meio da multidão ainda fala assim: mas que mal fez ele? Mas que mal fez Jesus para ser crucificado? Mas a multidão eufórica, dizendo: crucificai-o, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E agora Jesus é levado para ser maltratado, irmãos. Quando a população dos judeus escolheu que Jesus fosse morto, imediatamente Pilatos ordena que Jesus fosse açoitado. E alguns estudiosos falam 40 açoites menos um. E os estudiosos falam que os açoites naquela época, o chicote, na ponta deles tinha chumbo,
tinha ossos como lâmina. E quando o indivíduo era açoitado em suas costas, cortes profundos abriu em suas costas. O chumbo cravava nas suas costas, e quando aquele que estava açoitando, maneando o açoite sobre o indivíduo, pedaços de carne, irmão, caía no chão. Agora você imagine 40 açoites. Jesus agora é conduzido a levar 40 açoites menos um. E era 2 carniceiros, irmão. Porque os soldados romanos, ele era treinado para isso. Para pegar aquele que era condenado à cruz e torturar a pessoa. Porque a cruz não era para Jesus. A cruz naquela época era para os malfeitores. Aquele que transgredia a lei de Roma. Mas ele está ali por inocente. Porque ele foi levado como ovelha ao matadouro. E perante aqueles que iam maltratar ele, Jesus não abriu nem sequer a sua boca para se defender. Porque ele sabia que era necessário ele, como ovelha, morrer, se sacrificar por amor de mim a você. Aí a Bíblia diz que Jesus agora é açoitado, 40 açoites menos um. Depois que ele foi açoitado, as suas costas ficou irreconhecível. Ele ficou muito ferido e machucado. E agora aquele soldado romano, não foi um nem dois, foi vários soldados romanos cercando Jesus, para fazer aquilo que ele já sabia que era para fazer, porque eles eram treinados para isso. Ele levou 40 açoites. Depois que ele levou 40 açoites, aquele soldado romano conduziu Jesus a colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Coroa essa, irmão, que quando o soldado romano fez uma coroa de espinho, colocando sobre a cabeça de Jesus, começou a ferir o couro cabeludo da cabeça de Jesus. E começou agora a sangrar sobre o seu rosto. O sangue começou agora a descer pelo seu corpo. Depois que ele levou 40 açoites, a coroa de espinho aguardava ele. E ele ficou calado perante aqueles que o maltratavam. Se fosse você e eu, talvez nós ia reagir naquela hora, dizendo naquele julgamento: não, eu sou inocente, eu não vou ser julgado, eu não vou ser morto. Alguém, se fosse você, nós ia se defender. Mas Jesus nem sequer abriu a sua boca para falar nada. Ele ficou calado perante os seus tosquiadores. E além de tudo isso, os soldados romanos começou a mangar de Jesus, colocando agora uma coroa sobre a sua cabeça. Pegou uma cana, colocou na sua mão direita, colocou uma capa de escarlate, e todos os soldados começaram a mangar dele, dizendo: vamos se prostrar perante ele, porque ele se diz que é o rei dos judeus. Ele se diz que é filho de Deus, e se ele é rei, vamos se prostrar. Mas com o intuito de zombar de Jesus, começaram a escarnecer, a zombar dele. E depois de tudo isso, irmão, alguns dos soldados romanos cuspiu na cara do Senhor Jesus. Foi cuspido na face. Que humilhação para o Filho de Deus. Agora você pode imaginar o Filho de Deus passando isso, o Todo-Poderoso, que deixou o seu trono de glória, deixou a sua excelência, o seu poder, veio como forma humana para ser maltratado pelos homens da terra, para ser humilhado pelos homens da terra, para ser cuspido na cara pelos homens da terra, para ser açoitado nas suas costas pelos homens da terra, para nos dar uma chance de nós herdar a vida eterna. Que amor é esse? Aí João, no capítulo 15, preste bem atenção, no versículo 13, ele vai dizer que amor é esse. Ele diz, João, capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Que amor é esse, irmão? Será que Deus nos ama? Será que Deus ama tanto a mim e a você? Será que Ele te ama de uma forma
que você nem pode nem imaginar o amor de Deus, que ele passando por tudo isso, mas ele foi até o fim. Ele foi até o último fim, acreditando em mim e em você. E se você está aqui nessa noite, é motivo de nós glorificar a Ele, pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você. E aquele que ainda não aceitou, você tem que ouvir essa palavra, e que sabe você nessa noite tomar uma decisão dizendo: mas se Jesus passou isso por mim, nós ainda pecadores, inimigos de Deus na época, e tudo isso Ele enfrentou. Tudo isso Ele enfrentou. E depois dele estar bem machucado, depois que ele está todo ferido, as suas costas dilaceradas, uma coroa cravou seu couro cabeludo, ferindo o couro cabeludo da sua cabeça, cuspido na cara, bofetearam Jesus. A Bíblia diz que vários soldados cercaram Jesus e começaram agora a Bíblia diz que colocaram uma venda no seu rosto. E vários soldados agora avançaram sobre Jesus, espancando ele. Ele levou soco, levou pontapé, levou murro na cara, murro no rosto. Ele foi esbofeteado. Naquela época, os soldados eram bem preparados, o seu corpo físico, porque a guerra naquela época era espada e escudo. Não era soldado franzino não. Agora você imagine, porque a Bíblia diz que Jesus era franzino, sem aparência. Agora você imagine, vários soldados após o açoite, após a coroa, agora ele é espancado. Aí colocaram uma venda no seu rosto e começou a espancar ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, adivinha quem te bateu, zombando do rei, zombando do Messias. E espancaram Jesus ali naquele lugar, irmãos. Depois de tudo isso, Jesus sai pelas ruas de Jerusalém, todo irreconhecível, todo machucado. Ele sai com aquela cruz que não era para ele. Ele sai andando pelas ruas de Jerusalém para chegar até o Gólgota, um monte chamado Caveira. Mas no meio do trajeto, Jesus estava tão ferido que ele caiu com a cruz, irmão. Estava sem força. E alguns estudiosos falam que aquela madeira não era uma madeira aparelhada, era uma madeira bruta. Eu acho que alguém aqui, já entrou uma filepa no meu dedo uma vez, trabalhando com madeira lá no hotel. Entrou uma filepa no meu dedo, mas dói, irmão, para tirar aquela filepa. Até o dedo fica inflamado, ficou até o meu dedo inflamado, cheio de pus, porque eu não consegui tirar aquela filepa. Uma só filepa, uma dor imensa para tirar, meu irmão. Agora imagine a costa de Jesus rasgada. Imagina na sua mente aí, a costa dele rasgada, aquela coroa imensa com vários espinhos, ele todo desfigurado de tanto apanhar, de tanto soco. Agora pega aquela cruz pesada e sai andando pelas ruas de Jerusalém, irmão. Imagine na sua mente que sofrimento é esse, que nenhum homem suportaria sobre a face da terra. Só Jesus suportou. Aí no meio do trajeto, ele cai com a cruz. Aí um homem sirineu chamado Simão, ele é obrigado pelo Senado romano. Tinha um homem ali no meio da multidão, porque tinha muita gente nesse cenário que eu estou falando para você. Tinha muito judeu, tinha muita gente de Jerusalém. Era notório aquilo. Tinha muitos discípulos de Jesus chorando. Tinha muita gente mangando. Tinha muita gente dizendo: bem feito, porque você foi contra César, foi contra Roma. Mas tinha muita gente chorando. Os discípulos, milhares de pessoas. Aí ele cai com aquela cruz ali na rua. E um homem chamado Simão, ele é obrigado pelo Senado romano a pegar a cruz e ajudar Jesus a levar até onde deveria levar, que era o monte chamado Caveira. Chegando no monte chamado Caveira, no versículo 33 do capítulo 27, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que diz lugar da caveira, deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ainda para
o negócio ficar mais pior, pegaram um vinho lá, misturado com fel. Ele estava com sede, ele queria beber, mas deram não a bebida que deveria ser água, mas um vinho misturado com fel. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Chegando lá no monte Gólgota, Jesus é colocado sobre o madeiro, sobre a cruz. Agora ele vai ser pregado vivo naquele madeiro. Você imagina a dor que ele vai sentir agora imensa, de um cravo, um prego imenso, que vai ultrapassar a sua mão direita e a sua mão esquerda, que vai ultrapassar os seus 2 pés. Ele vai sentir essa dor por mim e por você. Aí no livro de Salmo, capítulo 22, versículo 7 e versículo 8, diz bem assim: balançando a cabeça, quer dizer, caçoam de mim todos que me vê, balançando a cabeça, lança um insulto contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Ou seja, quando ele estava lá pregado no madeiro, várias pessoas passavam e viam ele lá pendurado, e várias pessoas balançavam a cabeça, mangando Jesus, zombando dele, insultando palavras contra ele, dizendo bem assim: que o Senhor liberte você daí. Se Deus quer o bem de você, que ele faça você descer dessa cruz. E ele ali ouvindo aquelas palavras, irmão, de insulto, de zombaria, milhares de judeus mangando de Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz agora, e nós vamos acreditar em você. E nada ele falava. Ele só escutava. Se fosse eu e você, nós revidava na hora, né? Era uma palavra em cima e nós revidava com outra palavra. Mas ele ficou caladinho, escutando ali aqueles insultos, aqueles escárnios. No Salmo 22, versículo 16 e 18, diz bem assim: cães me rodearam. Porque os soldados romanos rodearam Jesus como se fossem cães. Cães ferozes, com sede de sangue, irmão. Com sede de sangue, de ver sangue derramado. Aí o Salmo diz bem assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Oh glória! Que sofrimento é esse, irmão? Para que você venha ter a vida eterna, para que quando o Senhor Jesus rear nessas nuvens, você possa subir e se encontrar com Ele nas nuvens do céu. Ou se ou se a morte nos alcançar, nós descer a sepultura como salvo. É por isso que eu digo para você nessa noite: quem é salvo permaneça na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque passa o que você passar, enfrenta o que você enfrentar, você tem que imaginar o que Ele passou por você, e Ele não desistiu de você, nem de mim. Ele foi até o fim por nós. E por que você quer abandonar o Senhor Jesus, deixar a sua presença por poucas situações que você pode enfrentar, e sabendo que Ele vai te dar a vitória aqui? Porque todas as provas que nós enfrentamos aqui, sabemos que nós vamos vencer, porque Ele nos garante isso. Todas as provas que você passe aqui em vida na terra, você já venceu ela, porque a palavra nos garante. É só você crer no seu coração. Você não pode abandonar a fé, você não pode desistir dela, não, irmãos, porque o preço que Ele pagou foi muito alto. Aí a palavra diz, irmãos, no versículo de número 45 do capítulo 27: e desde a hora sexta
houve trevas em toda a terra até a hora nona. Ou seja, Jesus ficou pregado no madeiro 3 horas de relógio. Agora você imagine, aquela morte antigamente era por falta de ar. O condenado que era condenado à morte naquele tempo do Império Romano era levado para a cruz. Ele era maltratado, tudo que o Messias passou aqui, também os condenados passou também. Todo mundo que ia para a cruz passava por isso. Agora você imagine, o cidadão já todo ferido, ser pregado no madeiro, o madeiro é erguido e fica 3 horas de relógio a pessoa lá, com a mão cravada, as 2 mãos cravadas e os pés. 3 horas de relógio, 6 horas. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento que ele estava ali crucificado, todo o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E ali ele se sentiu só. É por isso que ele faz esse clamor: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus ali no momento, ele se afastou do Messias, porque todo o pecado estava de toda a humanidade, da geração passada, presente e agora futura, estava sobre Jesus. Os meus pecados, você não era nem nascido ainda, mas os meus pecados já estavam lá sendo pagos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor Deus entregou o Espírito ao Senhor Jesus, quando Jesus entregou o Espírito a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz no capítulo 48, e logo um deles correndo, versículo 49 até 50, e outros porém dizia: deixa ver se ele está chamando por Elias. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, redeu o seu espírito. E eis que o velho templo se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras, e abriu o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, quando o Senhor Jesus entregou seu Espírito ao Pai, até os mortos naquela época ressuscitaram. Os sepulcros se abriu, os mortos voltaram a viver, e os mortos que foram ressuscitados entraram na cidade de Jerusalém. Agora você pode imaginar essa cena, os mortos voltando a viver e entrando na cidade. Talvez alguém reconhecesse algum dos mortos ali, e todos aqueles que ali estavam reconheceram que verdadeiramente o Senhor Jesus era o Filho de Deus, porque o sol escureceu, a terra se abalou, os sepulcros se abriram e os mortos voltaram a viver. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você não pode voltar atrás, não, irmãos, porque só Ele tem a vida. Só em Jesus nós temos a vida eterna. Sem Ele nós somos nada não. Muitas das vezes, pela situação que nos cerca, a gente diz assim: eu não quero mais não aceitar Jesus não, eu não quero não ser cristão mais não. Mas não adianta, porque você deixando a Jesus, vai continuar a mesma situação, os mesmos problemas você vai passar da mesma forma, não vai resolver nada. Agora com Jesus tudo se resolve, porque Ele vai dar força a você, para você prosseguir. Ele vai te dar alegria para você enfrentar situações que você possa passar até Ele voltar, porque ninguém sabe a hora que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, ficamos firmes na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto Ele não raia nas nuvens do céu, vamos enfrentar muitas coisas ainda, mas Ele nos garante, Ele nos garante que você vai vencer tudo isso. E para encerrar, eu quero deixar aqui no livro de João,
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, ele era o sacrifício. Ele era o sumo sacerdote que deveria entrar no Santo dos Santos e sacrificar no Antigo Testamento. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sacrificava um animal. Mas na nova aliança, não, na nova aliança, o animal, o cordeiro, era o Messias, que ele foi lá como sacrifício, sendo crucificado por mim e por você, para nos garantir a vida eterna. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. A mocidade vai louvar mais um hino.